Salve, fiel! Notícia urgente: saiu o resultado do julgamento do Coringão no STJD nesta sexta-feira. Coringão teve algumas penas reduzidas e vai jogar com os portões abertos contra o Vasco no domingo. Será que o Memphis Depay volta no jogo contra o Vasco, rapaziada? Será que o Memphis Depay vai entrar em campo? Apesar que nós estamos precisando dele. O Kaique machucou agora, né, rapaziada? Nós precisa ganhar esse jogo do Vasco, mas nós sair dessa zona de rebaixamento que tá incomodando demais. Tudo isso nesse vídeo. Se você curtir, deixa o like, se inscreva no canal, fique até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe dessa notícia. Notícia urgente. Bora pra notícia. Importante no Corinthians, por isso a Lili Nascimento está de volta ao Sport Center e atualiza pra gente o que acontece no Parque São Jorge e aí também no Parque Ecológico. Lili. Exatamente, Bruno. Nesta sexta-feira foi o julgamento do STJD por conta das situações ocorridas no derby, no clássico contra o Palmeiras, e o resultado já saiu. Então, só atualizando para o fã de esportes a questão do Hugo Souza, a declaração sobre a arbitragem. Até então, ele tinha sido condenado a 2 jogos de suspensão, caiu para 1 jogo. O Mateuzinho, de 4 jogos suspensos, caiu para 2 jogos. O Alan, 1 jogo, como ele já cumpriu, então ele já está à disposição, a mesma coisa do André. A confusão ali no vestiário, R$20 mil de multa. Agora, a injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel, R$80 mil de multa e 1 jogo sem o setor oeste, que foi o local onde aconteceu a injúria racial. Então, sem os torcedores ali no setor oeste, mais ou menos 8.500 lugares. O Corinthians não deve cumprir agora no domingo contra o Vasco, até porque os ingressos já foram vendidos. Então, muito provavelmente, no clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena, não haverá torcedores ali no setor oeste. Sem a torcida e mais os R$80 mil de multa. Sobre o drone, que apareceu ali no meio da partida, o Corinthians foi absolvido. Então são essas as atualizações aí. Como o goleiro Hugo Souza já vem com dores musculares, desfalcou na última partida, então pode ser que ele fique de fora e já cumpra essa decisão de 1 jogo suspenso no domingo contra o Vasco. A gente aguarda, o Corinthians treina aqui no CT Joaquim Grava, Bruno. Perfeito, Lili. Obrigado, hein? Então é isso, Corinthians com penas reduzidas. Ô, Lili, como é que é? O Memphis não joga contra o Vasco e também não joga contra o Penharol, por quê? É o seguinte, Bruno, beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. O Corinthians está se preparando aqui para o jogo de domingo na Neoquímica Arena contra o Vasco, mas a situação do Memphis chama a atenção. Por quê? A expectativa é que ele voltasse contra o Penharol na próxima quinta-feira pela Libertadores, mas ele ainda não está apto, não finalizou todas as etapas desse processo de recuperação dele. A gente lembra que ele se lesionou no dia 22 de março contra o Flamengo e aí no dia 7 de abril ele teve essa recidiva, Então ele teve uma nova lesão que ele já estava tratando. Se não acontecesse essa nova lesão dele no dia 7 de abril, enquanto ele estava fazendo um tratamento, com o pessoal da performance aqui do clube, ele estaria apto para entrar em campo contra o Vasco. Mas atrasou um pouco esse processo de recuperação, tanto que ontem nós estávamos ao vivo aqui no treino aberto, a gente pôde mostrar que o Memphis ainda faz um trabalho separado de todo o grupo, com fisioterapeuta, num campo separado e não faz ainda exercícios com bola. Então ele precisa passar por cada etapa, ele tem um tratamento hoje, outro no sábado, no domingo deve ter um descanso e na semana que vem, muito provavelmente ele vai aos poucos nessa transição para o campo, trabalho com o grupo, mas alguns exercícios específicos, não um todo. Então ele precisaria ter aí pelo menos uns 5 dias de treino com todo o grupo para ter certeza para retornar aos gramados. Então, o Memphis está ciente, tá? O que eu apurei com pessoas aqui do clube é que ele tem se dedicado muito, ele quer voltar o quanto antes, mas ele foi alertado por profissionais aqui do clube, profissionais da fisioterapia, que é muito arriscado ele ir a campo no jogo contra o Penharol. Isso porque, se ele for a campo no jogo contra o Penharol, ele teria cumprido os dias mínimos aí de recuperação para lesão de grau 2. E como ele
teve essa nova lesão. No dia 7 de abril, ele precisaria cumprir até o final 28 dias para aí sim ter a segurança de entrar em campo, conseguir jogar e não ter uma nova lesão. Ele quer ajudar o Corinthians nessa reta final antes da Copa do Mundo e claro que também ele quer disputar a Copa do Mundo, então precisa estar bem fisicamente. Então o retorno dele deve ficar por volta aí do jogo contra o Santa Fé na Colômbia e em seguida o clássico contra o São Paulo. Então ele teria que cumprir alguns jogos, seria liberado aí por alguns minutos, na verdade, contra o Santa Fé lá na Colômbia e aumentaria essa minutagem no clássico contra o São Paulo. Então a recomendação é que ele não vá a campo contra o Peñarol, siga fazendo todos os critérios de recuperação aqui no CT Joaquim Grava para quando voltar não ter o risco de uma nova lesão. A gente sabe que o Memphis é um jogador importantíssimo, agora que o Diniz não tem mais o Kaique, então imprescindível que ele volte a jogar, mas toda a cautela tem que ser tomada, a comissão técnica foi avisada, o Memphis que está ansioso para voltar, mas também foi avisado sobre os riscos. Rapaziada, Memphis fora por enquanto, mais uns 2 jogos aí sem o holandês, muito louco. Boas notícias sobre o julgamento do Corinthians no STJD, foi absolvido aí alguns detalhes desse julgamento. Obrigado a você que ficou até aqui, tamo junto, até a próxima, valeu, vai Corinthians.